Foi a tarde, amanhã e o dia primeiro, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Os irmãos podem sentar. Recebam todos um abraço lá da nossa querida igreja pentecostal Shalom do Seixal. Amém? Todos vos amam lá e todos estão desejosos, ansiosos de poder, aqueles que ainda não visitaram, estar aqui com todos vocês. Amém? Agradecer ao nosso apóstolo Rui pela confiança. Não é a oportunidade, que a igreja não é um lugar de oportunidades, mas pela confiança. Amém, meus irmãos? Louvamos a Deus por tudo que Ele está fazendo nestes dias em nossa vida. Ficamos felizes por ver que continuam firmes na presença do Senhor. Não sei se acontece com vocês aquilo que às vezes acontece comigo, que é quando estou um tempo sem ver. Imagino que eu estou uns anos, um dia destes aconteceu, estar um tempo, uns anos sem ver uma pessoa. Chegou ao pé de mim e deu uma palmadinha assim nas costas e disse: ainda andas no cultinho. Eu não gosto de nada acabado em inho. Quando perguntam pela igreja, e a igrejinha? Eu digo: qual igrejinha? Igrejona. Amém? Eu disse: sim, de vez em quando eu vou ao cultinho. Eu já não estou no cultinho, o cultinho agora é que está dentro de mim. Amém? Mas ainda bem que os irmãos estão todos no cultinho. Olha para o seu irmão e diga: ainda bem que estás no cultinho, na igrejinha, o apóstolozinho, na Shalomzinha. Amém? Irmãos, desde o início deste ano, o nosso apóstolo deu uma palavra sobre expansão, verdade? Já ouviram pregar sobre expansão? E irmãos, desde o princípio que ele começou a falar sobre esta palavra, eu confesso que eu não gosto de pregar uma coisa que não fez o clique em mim. Porque falar por falar não vale a pena, verdade? Então, no final de março, houve o clique. Sabe o que é um clique? Veio o entendimento da palavra. Eu não gosto de me aventurar em áreas que não são as minhas, ou as quais eu não domino bem, ou então ainda não tive a revelação delas. Então eu confesso para vocês, o mês de janeiro eu não falei de expansão, fevereiro também não falei, março já no finalzinho. Depois de eu começar a entender um pouquinho do que de facto é expansão, então eu comecei a falar sobre algo que Deus me revelou. Amém? Irmãos, eu gosto de pesquisar sobre o significado das palavras. Às vezes a revelação está nas coisas simples. Se você for a um dicionário escolar, você ficará surpreendido como o significado das palavras, Deus nos revela coisas através desse mesmo significado. Um dos significados da palavra expansão é amplitude. Sabe o que é amplitude? É alargamento. Quando eu penso na palavra amplitude ou ampliar, eu sempre vem à minha memória o Isaías 54, creio. Não é? Amplia o lugar da tua tenda. Estica bem as tuas cordas. Eu penso sempre numa barraca, num pano. Quem faz aí uma boa barraca no mercado? Gabarras, vê-se mesmo que fazes uma boa barraca. Irmãos, escute. A Bíblia diz: estica bem as tuas cordas e finca bem as tuas estacas. Já alguém bateu numa estaca assim, fincou uma estaca? Você já viu a pressão que é sujeita àquela estaca? Para você poder ampliar aquela tenda, o pano, as cordas têm que se esticar, certo? Esticar é pressão. Então eu entendo que expansão é pressão. Faço-me entender? Irmãos,
é que convém dizermos às pessoas, quando falamos em expansão, que expansão é pressão. Não podemos olhar, permita-me eu dizer-lhe isto, porque a Bíblia também diz, levianamente, para as coisas e falarmos sobre elas e, se quiser, pregarmos sobre elas, sem dizermos às pessoas o que lhes espera se elas disserem sim ao que estamos pregando. Eu gostava de ter um dia a oportunidade de vos pregar sobre... Hoje quero falar-vos um pouquinho sobre o haja luz e o haja expansão. Porque antes de haver expansão, primeiro houve um haja luz. E gostava de ter tempo um dia de vos pregar sobre o não haja. Hoje quero falar sobre o haja, mas a Bíblia fala tanto sobre o não haja. Mas isso fica para outra oportunidade, apóstolo. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Pois a Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia. Será que Deus cria alguma coisa sem forma e vazio? Não. Alguma coisa aconteceu que deixou a terra sem forma e vazia. A queda de Lúcifer deixa a terra sem forma e vazia. Basta olhar para alguém que não tem Jesus e a sua vida está sem forma e vazia. A Bíblia diz que havia um abismo. Vejam o que diz aí. Havia trevas sobre a face do abismo, mas havia uma coisa movendo-se. Era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Havia vazio, havia vácuo, havia trevas, havia caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre tudo isto. Eu quero declarar a sua vida hoje. Olha, eu não sei como é que vocês costumam fazer aqui. Quando eu digo isto lá no Seixal, os irmãos levantam as mãos e os pés. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar como você quiser ou como você acreditar e entender. Seja qual for o caos e o vazio e as trevas que estejam na sua vida, eu estou declarando que o Espírito de Deus está pairando sobre si hoje. Sobre todo o vazio que o pecado e o diabo e o mundo e a carne tenham causado, o Espírito de Deus sempre estará em movimento por cima. Alguém que acredite no que eu estou falando? Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio. Quem te deixa sem forma é o diabo. Quem te deixa vazio é a carne e o mundo. Escute. E disse Deus: haja luz. Irmão, quando eu li isto, eu digo assim: quando Deus disse haja luz, então Deus criou o sol. Mas depois apercebi-me que o sol só vem no versículo 14. Então quando Deus diz haja luz, Deus não se está referindo ao sol, nem à lua, nem às estrelas. Já passei a lua, já passei o sol. Eu estava viajando, irmão, não sei se você entendeu a minha canção, mas eu entrei num foguetão e eu estava viajando. Então o meu espírito se elevou e eu comecei cantando: já passei a lua, já passei o sol, já passei as estrelas, estou chegando, Pai, abre a porta. Então Deus diz assim: haja luz. E, Senhor, mas haja luz por quê? Então o Senhor falou comigo que o haja luz é uma coisa chamada descodificador para a obediência. Esta é a frase que Deus falou comigo. Eu digo: Senhor, um descodificador para a obediência? Sim, porque os obedientes precisam de um descodificador. Você só obedece a Deus porque a palavra de Deus se descodificou para si. Sabe o que é um código? Um código é o que te faz aceder a coisas guardadas, protegidas. E os mistérios de Deus, eles não estão escondidos de nós, mas eles estão escondidos para nós. Quer que eu repita? Vou lhe dizer: os mistérios de Deus não estão escondidas de nós, estão escondidas para nós, para que vocês descubram. E para descobrir você precisa de um código, e esse código se chama haja luz. Sabe porquê que teve que haver um haja luz? Eu explico: porque a terra estava sem forma e vazia. E uma coisa sem forma e vazia, irmão,
Uma pessoa sem forma e vazia não obedece a Deus. Irmãos, havia o perigo de Deus dizer assim: que haja o sol e a terra produza erva, e a terra não ia produzir erva, porque estava sem forma e vazia. E uma coisa sem forma e vazia não tem obediência. Porque é que as pessoas não vêm à igreja? Porque é que as pessoas não obedecem a Deus? Porque estão igual à terra de Gênesis 1 e 2, sem forma, vazio e em caos. E onde está o Espírito de Deus? Ele está pairando. Ele está aí pairando. Então o que é que precisa haver? Precisa de haver um haja luz. O que é o haja luz? É o que descodifica a obediência. Então Deus cria o descodificador de obediência. A sua palavra autocriadora diz que quando Deus diz assim que haja luz, Ele estava dizendo assim que quando eu ordene, a terra sem forma e vazia me obedeça. Então Ele criou haja luz. Porque se Ele não criasse o haja luz, Ele dava uma ordem e as coisas não obedeciam. Ah, pastor, mas isso é uma heresia, porque Deus é Deus e tem autoridade. Deus é Deus, tem autoridade. Ele fala e as pessoas não lhe obedecem. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Sabe quando é que você vai obedecer a Deus? Quando houver o descodificador para a obediência, chamado haja luz. Não é fantástico? Mas o que é esta coisa do haja luz, irmãos? Precisamos correr à procura de desembrulhar o haja luz de Deus. Por isso a Bíblia diz que caminhemos como filhos da luz. Sabe o que é caminhar, andar como filhos da luz? É como gente obediente. Um dia Jesus disse aos discípulos: eu tenho uma comida para vos dar que vocês não conhecem. E eles disseram assim: este Jesus é sempre igual, já nos marou, esquecemos de comprar pão. Jesus está falando de um tipo de comida. Jesus está falando de uma comida celestial. Está falando de uma linguagem do céu e eles estão entendendo com uma revelação da terra. Não tente entender o céu com a mente da terra. Uma nova comida eu tenho para vos dar que vocês ainda não conhecem, ou seja, precisam do haja luz. Mas qual é essa comida? Esquecemos de trazer pão. E Jesus disse assim: eu não estou falando de pão. A nova comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que é fazer a vontade de Deus? Obedecer. Então ele diz assim: que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus não está falando do dia e da noite. Ele está falando da luz e das trevas, da obediência, da desobediência. Ele está falando do codificador para a obediência e do que as pessoas não conseguem entender, a obediência de Deus. E viu Deus que era bom e fez uma separação. Sabe o que a Bíblia diz em Malaquias 3,18? Outra vez vereis a diferença, a separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Irmão, tem que haver uma diferença entre quem tem ou haja luz e quem não tem. Tem que haver uma diferença. Eu não estou dizendo uma diferença em quem vem à igreja, porque ao tabernáculo toda a gente se acercava, até os animais. Até os animais tinham acesso ao pátio. As pessoas ao lugar santo e o sumo sacerdote ao lugar santíssimo. Mas hoje Deus não nos está convidando apenas ao pátio nem ao lugar santo. Temos que entrar no lugar santíssimo, pois é lá que está a sua presença. É lá que está a sua glória manifesta. Então tem que haver uma diferença. Eu não estou falando que tem que haver uma diferença entre quem vem à igreja, não. Eu estou falando entre quem diz que é do reino. Eu estou falando entre quem diz que serve Deus, que ama Deus. Tem que haver uma diferença. Veja o que a Bíblia diz. E disse Deus: haja uma. Versículo 6. Não, versículo 5. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão. Vivemos expansão, estamos falando do ano da expansão. Mas não se pode viver expansão sem que primeiro não exista o haja luz. Não vem a revelação do haja expansão sem que primeiro venha a revelação do haja luz.
E o que é o haja luz? É o que descodifica a obediência. É o que te faz obedecer quando Deus diz faz. É o que te faz dizer sim quando Deus te manda, quando Deus ordena, quando Deus fala. Se não houver o haja luz, você não vai cumprir. Vai achar que é difícil, vai achar que é complicado. Mas eu não sei quem é que lhe disse assim, que expansão significa outra coisa que não pressão. Se é para ampliar, é preciso colocar sob pressão. E pressão já nos leva muito mais adiante. O Evangelho do Reino nos coloca sobre pressão, debaixo de pressão. O apóstolo Paulo vivia isto quando ele dizia: somos entregues à morte todo o dia. Alguém me escuta? Já não estão tão animados os irmãos? É sempre assim. Que haja luz. Viu Deus que era bom e disse Deus que haja uma expansão. Onde é que era a expansão? Onde era? Acompanhe comigo, versículo 6. E disse Deus que haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam em cima da expansão. Entenda, há águas em cima na expansão e águas abaixo da expansão. Deus fez uma expansão e a colocou no meio das águas. Sabe o que são águas? São igrejas. Deixe-me dizer melhor, são congregações, porque igrejas são uma. Então ele cria uma expansão e coloca a expansão no meio das águas. E as águas são as igrejas. Mas porquê que o pastor Berto diz que as águas são as igrejas? Porque Deus nos manda pescar homens. Então entenda as águas, os mares como igrejas. Onde está a expansão? Ela está aí no meio. Só que há águas que ficam na expansão em cima e há águas que ficam na expansão em baixo. Há gente que entende o reino, então eles estão na expansão de cima. Mas há gente que não entende o reino e eles estão na expansão em baixo. Não deixam de ser igrejas, não deixam de ser pessoas de Deus, mas não estão entendendo a revelação do reino de Deus. Olha, quer que eu lhe diga de uma forma prática o que é expansão? Eu vou lhe dizer. Quantos são crentes há 5 anos aqui? Há 10 anos? Levanta a sua mão. 15 anos? Há aqui alguém crente há 20 anos? Há 30 anos? Aprendeu muita coisa da igreja, aprendeu muita coisa da Bíblia. Sabe o que é expansão? É você entender que tudo o que aprendeu até aqui não chega. Ah, mas Deus já falou comigo na Bíblia. Sim, mas não podemos levar-nos no que Deus já falou, porque Deus não tem a sua boca fechada, Ele continua falando. Você não pode viver só no que Deus falou, porque Deus continua falando. Um pai que tenha 60 anos, há 30 anos falou com seus filhos e ficou mudo até agora, ou continua falando com seus filhos? Um pai que ama seus filhos fala com seus filhos todos os dias. Se não falar com eles, fala deles. Então por que ficar só com os conselhos que o pai deu há 30 anos e não estar ouvindo o que o pai quer agora? Quer viver expansão em sua vida? Abra o seu espírito, abra a sua mente, abra seu corpo, abra a sua alma, porque você não sabe tudo, nunca soube nem nunca vai saber. A Bíblia não é quadrada como a mente de alguns. O Evangelho não é quadrado como a mente de alguns. A expansão não é quadrada como alguns pensam. Você precisa abrir seu coração. Sabe quem era Pedro? Era o apóstolo. Era o Papa. Estou brincando, irmão. Só para ver se uns irmãos sorriem. Pedro, o homem a quem Deus deixou as chaves do reino. Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, que era ele próprio, eu edificarei a minha igreja. Mas depois Deus levanta um Paulo, e o Pedro entra em conflito com Paulo, porque Pedro conhecia o que Jesus tinha falado. Paulo estava ouvindo o que Jesus estava falando. Enquanto
você viver só com a mentalidade. Irmão, eu não estou falando mal de Pedro. Eu só estou dizendo que Paulo recebeu muito mais revelação que Pedro. É só isso que eu estou dizendo. Não fique só com Pedro. Por algum motivo Pedro escreveu 2 cartas e Paulo escreveu 13. Hebreus ainda não sabemos se foi ele. Eu acho que não foi. Acho que foi um discípulo dele. Vocês estão a ouvir o que eu estou a falar? Deus fez uma expansão e colocou entre as águas, as que estavam na expansão, que estavam em cima, e as águas que estavam debaixo da expansão. Então são as igrejas, estão aí. Deus está falando. Umas entendem, outras não entendem. Umas abrem o coração para o reino, outras não. E disse Deus, versículo 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. O que é que eu disse que eram as águas? O que é que eu disse que eram as águas? As igrejas, congregações. O que é que Deus mandou fazer às igrejas? Juntem-se. Juntem-se. Querem viver expansão? Juntem-se. Deixe de construir muros. Deixe de construir muros. Deixe de construir muralhas. Deus está dizendo, há uma expansão. Juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Vejam o que a Bíblia está dizendo. Versículo 8, versículo 10. Chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. As águas separadas se chamam águas, as águas juntas se chamam mares. Deus vai mudar a identidade da igreja quando elas se juntarem. E disse Deus, produza. Veja bem. Primeiro disse Deus, haja luz. Depois disse Deus, haja expansão. Em terceiro lugar disse Deus, produza a terra. É que nós estamos tentando produzir. Produzir é gerar almas. Produzir é abrir igrejas. Produzir é levantar pastores, é levantar presbíteros. Produzir é fazer, é acontecer, é louvar, é adorar, é trazer mensagens que mais ninguém traz. Isso é produzir. Mas antes de produzir temos haja expansão. E antes do haja expansão temos o haja luz. Não há produção sem primeiro haver haja luz e haja expansão. E depois disse Deus, versículo 11: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre ela. E assim foi. Sabe do que Deus está falando? A produção precisa de uma coisa chamada sustentabilidade. Sabe o que é sustentabilidade? Deus colocou a sustentabilidade dentro da fruta. Você come fruta, verdade? Mas não come os caroços. Ou come? Às vezes. Os irmãos têm uns dentes bons, mas não é suposto comer. Come o fruto. E onde está a sua continuidade? Onde está a sua sustentabilidade? Está na semente. Então come o fruto e volta a plantar outra vez. Amém? Sabe o que é sustentabilidade? É oferta. Para que não acabe a bênção sobre si, você gasta, mas sempre está ali a sua semente. Então isso se chama sustentabilidade. A igreja precisa de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É gente que faça o trabalho quando eu não estou. É gente que adora igual a apóstola, melhor que a apóstola quando ela não está. Isso se chama sustentabilidade. Alô? Eu digo à nossa igreja lá, a minha liderança não se vê quando eu estou, se vê quando eu saio. Disse Deus, produz a terra. Versículo 12, e a terra produziu. Erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Eu estou avançando aqui depressa. Versículo 14. E disse Deus, haja. O terceiro, haja. Primeiro, haja, qual foi? Haja luz. O segundo, haja expansão. Este é o terceiro, haja luminares. Eu me alegrei quando o apóstolo falou há bocadinho sobre isto. Haja luminares aonde? Na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite.
E sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e para anos. Do que é que Deus está falando com os luminares? Está falando das estrelas, está falando dos planetas, está falando dos astros. Sim, foi nesta hora que Ele criou Júpiter, Neptuno, Urano, Plutão, por aí afora. Foi nesta hora que Ele deu um nome a cada uma das estrelas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma delas pelo seu nome. E o que é que serve para fazer a diferenciação? O que é que te motiva a caminhar dias, temporadas, anos? Que a Bíblia diz são para sinais, tempos determinados, para dias, para anos, para separar o dia da noite. Então o que são os luminares que estão na expansão? Os luminares são muitos, verdade? As estrelas não são muitas. Se você olhar para a Bíblia, são mais de 8.000. São as promessas. É isso que faz a diferença entre anos e anos. Mas há quantos tempos estás na igreja? Há 20 anos. E porquê que continuas? Porque na minha expansão sobre a minha cabeça está cheia de luminares. Porque Deus ainda continua fazendo promessas. E é isso que faz a separação. Porquê que continuas firme apesar das tribulações? Por causa das promessas. Mas porquê que continuas indo em frente quando a vida te empurra para baixo? Por causa das promessas. Mas porquê que aguentas ano após ano? Por causa das promessas. Porque a palavra de Deus diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Ele encheu a expansão de luminares. Há gente que está há 30 anos à espera da expansão. Porquê? Porque os luminares não estão noutro lugar senão na expansão. Há gente que está à espera de entrar na expansão, porque é na expansão que se vão cumprir as suas promessas. Eu não sei se eu me faço entender. Eu não sei se alguém está a ouvir aquilo que eu estou a falar. Mas há gente que as promessas ainda não se cumpriram, porque ainda não houve o descodificador para a obediência. Porque eu vim pregar esta noite e dizer-lhe que expansão é pressão. Sabe o que é pressão? É fazer o que outros não fazem. Sabe o que é pressão? É pregar o que outros não pregam. É dizer o que outros não dizem. Sabe o que é pressão? Sabe o que é expansão? Como você quiser chamar. É ser diferente. É ser diferente. É pensar diferente. É agir diferente. É falar diferente. Eu não sei se você ouviu, mas eu vou lhe repetir. Há gente que está à espera de promessas e ainda não se alcançou, porque ainda não se descodificou o que é expansão. Os luminares estão na expansão. As promessas virão a si no tempo em que se fizer o clique, a ativação da expansão. Versículo 15. Sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares. Estou terminando. Luminar maior para governar o dia. Luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde da manhã, o dia 4, e disse Deus: produzam. Aqui está a sustentabilidade. Produzam quem? Quem é que tem que produzir agora? O que é que a Bíblia diz? Quem? Produzam as... Quem eram as águas? A igreja. Não são os pastores. Não são só os pastores. Não são só os apóstolos. Somos todos. Quem gera ovelhas são as ovelhas. Amém? Produza a igreja cardumes, não é o que diz aí? Produzam as águas abundantemente. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente. Eu preciso lhe falar sobre isto. Dê atenção ao que é que as águas têm que produzir. Águas é igual a... Fala alto. Igrejas ou igreja. Produzam as águas répteis que vivem. Não é répteis mortos. Não é répteis que têm fama de vivos. É répteis que têm alma vivente. E voem as aves
sobre a expansão. O que é que tem que gerar a igreja? Diga comigo: répteis que vivem, não mortos, vivos, e aves que voam. Está entendendo? Não. E voem sobre a face da expansão dos céus. Criou Deus as grandes baleias. Diga comigo: répteis, aves que voam, baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, eu já lhe vou explicar o que isto significa. E Deus os abençoou dizendo: frutificai. Veja bem as ordens de Deus: haja luz, haja expansão, produza a terra. Havia outro haja, qual era? Haja luminares, haja luz, haja expansão, produza a terra. Haja luminares. Olhem agora: frutificai, multiplicai, enchei as águas, encham a igreja, frutifiquem, deem fruto, multipliquem, encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde da manhã, o dia 5º, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras. Eu já encontrei 5 tipos de animais que Deus deu ordem para que se produzisse. Quem é que tinha que produzir? As águas, a igreja. Répteis que vivem, aves com asas que voem. A Bíblia diz que tem que ter asas que voem, porque as galinhas têm asas e não voam. As avestruzes têm asas, mas não voam. Um dia gostava de lhe pregar sobre as avestruzes. Quem sabe um dia Deus prepara isso. Há uma revelação tremenda nas avestruzes. Verdade. Matam os filhos delas. Répteis, aves que voam, baleias, gado e bestas feras. Vamos tentar dizer? Vamos lá? Répteis, aves que voam, baleias, gado, bestas feras. Quem são os répteis que as águas têm que produzir? Já alguém viu uma lagartixa? É um réptil, verdade? Já tentou apanhar uma lagartixa? Já entrou uma lagartixa? Alguém tem quintal? Já tentou apanhar? Conseguiu? Não. Porque ninguém as apanha. Porque elas entram em sítios onde mais ninguém entra. A Bíblia está falando de evangelistas. Ninguém os apanha. Répteis de alma vivente. Não estamos, a Bíblia está dizendo que as águas têm que produzir em abundância evangelistas de alma vivente. Não é amostras de evangelistas, é evangelistas que chegam onde mais ninguém chega, que conseguem alcançar lugares que mais ninguém consegue alcançar. Tente apanhar um réptil, ninguém chega lá. A igreja precisa produzir evangelistas. Chegam onde ninguém chega. São os primeiros a alcançar. Eu não sei se você sabe, mas há uma ideia errada acerca dos evangelistas. As pessoas acham que um evangelista é entregar folhetos no meio de uma praça e já está. Você sabia que milagres, prodígios e maravilhas, expulsão de demónios, curas, está ligado ao ministério dos evangelistas? Foi assim que nos ensinou Benin. Foi assim que nos ensinou Reinhard Bonke. Eles faziam assim, fazem e caem 5.000 pessoas. É aos cultos deles que vão pessoas em cadeira de roda e saem de lá empurrando as cadeiras de rodas. E nós achamos que os evangelistas é entregar folhetos e já está. Milagres criativos são feitos por evangelistas. Não quer dizer que um pastor não faça, que um apóstolo não faça, mas está ligado à unção de evangelista. Isto se chama
Répteis de alma vivente. Sabe o que é alma vivente? Não são evangelistas de fachada. São aqueles que oram por enfermos e são curados. Não tem estômago, o evangelista ora e nasce o estômago. Não tem rim, o evangelista ora e nasce o rim. Isto é réptil de alma vivente. Quais eram os outros animais que tinha que produzir? Alguém se lembra? Aves que voam. Irmão, uma ave que voa tem uma visão. As aves que voam alto têm uma visão que um réptil não tem. Então a Bíblia está falando dos profetas. São aqueles que voam na revelação da palavra. São aqueles que estão lá em cima, já estão vendo o que aí vem. Os répteis ainda não viram, mas nenhum ministério ainda viu. Mas as aves que voam já estão alcançando. Vem aí perigo, vem aí avivamento. Então são aves que têm asas, mas que voam. E este é o tempo das águas produzirem répteis de alma vivente e aves com asas que voam. Sabe o que é expansão? Quando falarem sobre expansão, tem que saber o que vão dizer. Expansão é a igreja produzir evangelistas de verdade, que oram para crescer rins e eles crescem. Isto se chama milagres criativos. A Bíblia fala sobre milagres extraordinários. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Será que um milagre já não é uma coisa extraordinária? Mas a Bíblia fala de milagres e de milagres extraordinários. Eu vou lhe dizer o que é um milagre extraordinário. Apóstolo Paulo, há uma pessoa que está morrendo. Apóstolo Paulo, há uma pessoa que faleceu, que está possessa por um demônio. O apóstolo Paulo: agora estou a almoçar, leva a toalha do meu suor, leva lá, e se tiver demônio vai sair, e se tiver uma enfermidade vai ser curada. Sabe o que é isto? Milagres extraordinários. É isso que as águas têm que gerar. E isto é expansão. O que era mais? As baleias. As baleias. Fala do ministério maior. Um dia estão no Oceano Atlântico, no outro dia estão no Oceano Pacífico, outra semana estão na Antártida, na semana seguinte pregam aqui à quinta-feira e na outra semana já estão noutro oceano qualquer. Está falando dos apóstolos, que viaja de continente em continente através das águas. Qual é o lugar? É no meio dos mares, é no meio das igrejas. E o que é que faz, irmão? Eu não sei se você sabe, mas a baleia é o único animal que dá de mamar, o único peixe que dá de mamar, é o único que sustenta filhos. Isto é expansão. É entendermos que as águas têm que produzir baleias. São os que têm um ministério maior. Sabe o que faz as baleias? Eu vou lhe dizer o que fazem as baleias. As baleias encontram Jonas. As baleias encontram Jonas. Isto é o Jonas. És o Jonas. O Jonas é uma ave, é um profeta, mas ele próprio se cortou as asas. Jonas precisou de uma baleia. Os profetas que estão sem asas estão precisando de baleias. Os profetas que estão em desobediência, sabe o que faz as baleias? Com todo o respeito, sabe o que faz as baleias? Abrem a boca e tragam Jonas. Mas não é para matá-los, é para ensiná-los e dar-lhe asas e dar-lhe destino. Isto é expansão. É por isso que
nas águas que estão na expansão em cima, dizemos: deixa vir os Jonas, que vêm desenganados de outras igrejas. Quais igrejas? Das que estão lá na expansão em baixo. Deixa-os entrar. Aqui há baleias que tragam os Jonas e os levam ao destino original. Alguém que diga amém. Quando falar da sua igreja, diga: na minha igreja há baleias que engolem Jonas. Mas não é para matar Jonas, é para guardá-los um tempo, é para deixá-los a cheirar a baleia e levá-los ao destino outra vez, encaminhá-los outra vez, dar-lhe asas. Quem tem que produzir? As águas. Deus não é quadrado. Não pense tudo assim, foi assim que me ensinaram. Sai dessa caixa. O apóstolo há bocadinho dizia que Deus, para falar com Abraão, teve que tirar o teto da sua casa. Sai para fora, Abraão, e olha para os luminares, olha para as promessas. Quem são os répteis? Se as pessoas não se lembrarem, é mau sinal. Isso é o que diz a homilética. Quem são os répteis? Muito bem. Quem são as aves que voam? Uau. Quem são as baleias? O que é que falta? O gado. Quem mexe com o gado? Aleluia. Está falando dos pastorinhos. Aleluia. Que as águas gerem pastores de verdade. Que bem sabe estar no escritório de um pastor. Os pastores hoje em dia atendem as pessoas no centro comercial. Vamos almoçar, vamos jantar, não. Vamos para o escritório. O escritório do pastor é a caverna de Adulão, onde você entra todo endividado, onde você entra angustiado, onde você entra todo arrebentado e sai de lá dentro um valente de Davi. Não sei se alguém me entende ou se me faça entender. Estou terminando já. O que é que falta? As bestas feras. Quem são as bestas feras? Meta-se lá com uma besta fera. Sabe o que é uma besta fera? Um tigre, um leopardo. Vá lá brincar com eles. Vá lá fazer perguntas a um mestre. Ele te engole. Ele é mestre. É uma besta fera. Não se meta com o mestre, irmão. Precisamos de mestres dentro da expansão. Não é mestres com mentalidade quadrada. É mestres da expansão das águas de cima, não das águas de baixo. Você pode ficar de pé, por favor?